Bom dia, meus amigos do Instagram, do YouTube e do Facebook. Em primeiro lugar, eu quero pedir aos senhores para compartilharem esses meus vídeos, mandando para os grupos de WhatsApp e também dando a sua manifestação por escrito, de voz, para poder dar uma satisfação às plataformas digitais, não é? Também eu quero aproveitar para desejar a todos um Feliz Natal. Aquele Natal que faz muitos anos que não existe. Eu me lembro do meu Natal. Natal feliz, Natal cheio de coisa boa, cheio de peru assado no forno, cheio de panetone, castanha do Pará, cheio de luzes, balões, as pastorinhas, os programas de estúdio e de auditório da Rádio Iracema e Rádio Ceará Rádio Clube. A cidade toda iluminada, o coreto da Praça do Feira que não tem mais, e subir a banda de música para tocar o hino nacional. Pessoal, Feliz Natal para vocês. Feliz, a maior felicidade do mundo é a saúde que vocês estão. Eu desejo essa mesma coisa, a paz, o amor, a felicidade para mim, meus familiares, para os meus amigos e seus familiares, para os meus inimigos e seus familiares. Eu digo meus inimigos porque eu não tenho inimigo, mas muitos me consideram inimigo, né? Agora, senhores, eu quero também dizer para o J. Evangelista, eu vou fazer só um aditamento ao que eu disse, porque denúncia o povo popularmente conhece como registro policial. Eu vou fazer uma denúncia na polícia. Eu já disse tudo na vez passada. Só para complementar, é que muitos espertalhões fazem uma espécie de uma representação contra o advogado na OAB, uma representação criminal contra você, contra quem quer que seja, só por espírito de porco, sabendo que você não fez coisa nenhuma. Isso aí se chama denunciação caluniosa, crime de ação pública incondicionada. Você pode pegar de 3 a 8 anos de reclusão, entendeu? Eu, por exemplo, se eu quisesse, muita gente que me denuncia na OAB, todo advogado tem isso. Eu deixei de processo contra esse pessoal, mas não, eu faço isso pensar, eu só procuro ver se mostrar a OAB que não teve nada, arquivo e tudo acabou. Já foi muito. Então sempre você chega, existe um BO contra alguma pessoa só por espírito de porco, entre aspas, a simples provocação, olhe bem, de instauração de processo criminal, investigação administrativa, investigação civil, a simples provocação, se eu chego, quero sujar o nome do cara, registro um BO contra ele, nem coisa que eu acusei indevidamente, só isso aí já é o suficiente para o cidadão lá mostrar ao Ministério Público e o Ministério Público me denunciar por crime de ação pública incondicionada, chamado crime de denunciação caluniosa. Pena de 3 a 8 anos, artigo 339 do Código Penal. Não confundir denunciação caluniosa com crime de calúnia. O crime de calúnia é crime de ação privada, sendo condicionado a uma representação nos casos previstos no artigo 145 do Código Penal. Isso eu já disse, né? Senhores, agora eu tenho aqui alguns assuntos. A gente não sabe como começar. Primeiro, a Câmara Federal derrubou o veto do Bolsonaro, negócio do... Como é o nome que eles dão? O valor de 5 bilhões e 700 milhões como fundo eleitoral. E mais 1 milhão
do fundo permanente dos partidos políticos, derrubou o veto. Se o Senado mantiver essa decisão, deve ir para promulgação pelo presidente da República. Chama-se promulgação. Quando é sanção de lei, o presidente tem 15 dias para ou vetar ou sancionar. A sanção pode ser expressa ou tácita. Se ele não sancionar expressamente em 15 dias, presume não, a Constituição diz que já está sancionado tacitamente o projeto de lei. No caso de veto derrubado pelo Congresso Nacional, volta para o presidente promulgar. Vocês veem, você pode ler os artigos 59 seguintes, que tratam do projeto legislativo da Constituição Federal, e vocês verão que nesses dispositivos mostra que o presidente, nesse caso, é uma exceção, deve promulgar. Se o presidente não promulgar em 2 dias, por escrito, não pode ser verbal, se ele só omitir, ou por escrito não mantiver o veto, o processo volta para as câmaras legislativas, as quais, aliás, desculpa, sendo que o presidente do Senado Federal, quando volta, tem 2 dias para promulgar. Se em 2 dias o presidente não promulgar, o prazo é aberto para o vice-presidente. Se o vice-presidente omitir, aí o projeto não foi promulgado, não tem valor nenhum. É mantido o veto. Agora vejam, em pleno Natal, os senhores esquerdopatas, que são a maioria do Congresso Nacional, derrubam o veto, quando o presidente propôs o mesmo valor do ano passado com a correção monetária. 2 bilhões e parece que 400, 700 milhões. Subiram para 5 bilhões e 700 milhões, com mais um bilhão do fundo eleitoral, do fundo partidário. Então isso aí é do dinheiro do povo brasileiro para esse Lula vagabundo, ladrão, que está ganhando 22 mil reais por mês do fundo partidário só para esculambar o Brasil lá fora. Mas ele não evitou que a revista Times, com 9 milhões de eleitores no mundo todo, elegeram o Bolsonaro como personalidade do ano. Então é isso aí. Por que eles não aceitam rebaixar esse fundo de auxílio eleitoral para pelo menos 3 bilhões, com mais 4 bilhões? Eles querem esculambar, arrombar o Brasil, só isso. Vamos ver o que vai dar, né, pessoal? Quer dizer, só quem é ruim é o Bolsonaro. Segundo, palavras do ministro Luiz Roberto Barroso. Ô, pessoal, eu não vou nem comentar, não. Para mim, como é que o ministro ocupa uma rede de internet, que ocupa a tribuna, ocupa o Palácio do Supremo Tribunal Federal, para querer mostrar que quem manda no poder executivo é ele. Dizer que as urnas, que é um retrocesso o voto impresso. Ele quer enganar, porque voto impresso é uma coisa e voto de papel em cédula é outra coisa. O voto impresso, ele vai na urna eletrônica. Na hora que você vota, uma máquina impressora imprime o seu voto e dá para você conferir o seu voto. Não tem nada, aí vai contar manual, não existe isso, isso é um elemento que está... Ele foi o defensor do Cesare Battisti, dizendo que ele é inocente. Olha bem, aí quando o Supremo Tribunal Federal se reuniu para dar a extradição do assassino Cesare, Battisti, o que eles fizeram? O homem inocente, não sei o que, mandaram para o Lula decidir.
o Lula não concedeu a extradição. Era presidente da República. Infelizmente, o Brasil passou esse tempo todo com uma roubalheira comandada pelo Lula. Bom, vamos mais. Dizer que as urnas eletrônicas não são devassáveis. Isso aí todo mundo sabe. Desde o tempo da eleição da Dilma, que o Aécio estava ganhando 60 e tantos por cento, faltando bem pertinho de terminar a apuração, houve um defeito lá, de repente virou o jogo. Mas isso aí é o mínimo. Em 2018, que a presidenta do TSE, Rosa Weber, mandou investigar a invasão do código-fonte por hackers, em março até 7 de novembro de 2018. Aí depois, palidamente, quando a Polícia Federal quis identificar o hacker, não é que eu tratava uma empresa particular, o código-fonte não podia ficar paralisado, e nós vamos, já pagou tudo. Pensa aí. Aí vem um cara desse, aí o pior é que estão mantendo aquela linha de dizer que eles estão garantindo a democracia. Se não fossem eles, o Estado Democrático de Direito não existia mais. Vamos mais. Aí vem o ministro Luiz Fux. Rapaz, Luiz Fux, eu fiquei com pena e com vergonha de você. Talvez fosse o ilustre Celso ministro Luiz Fux, em quem eu confiasse, porque é o único ali que passou em concursos públicos para promotor, depois para juiz. E agora dizer que à custa dos seus pares, dos ministros, o Brasil está em Estado Democrático de Direito. Isso aí você está dizendo, sabe para quem? Está dizendo para o Zé Polvinho, que não entende o que é a Constituição. Qualquer analfabeto sabe, seu ministro Luiz Fux, que existe um conluio, uma parceria dos ministros do Supremo Tribunal Federal para colocar o Brasil de novo na mão dos comunistas. Inclusive, quando Vossa Excelência e Celso Ministro disse que a ameaça de tanques na Praça dos Três Poderes, só por causa daquela fala do Bolsonaro do dia 7 de setembro, com 30 milhões nas ruas do Brasil inteiro, que ele disse que ia dar um prazinho para poder resolver o problema. Ninguém tem culpa da Constituição Federal trazer três dispositivos contundentes para reprimir as práticas do excelso ministro Alexandre de Moraes. Porque não se pode tolerar decretar a prisão de alguém, manter preso sem o processo legal. A Constituição prevê lá, artigo 5º, 54, 55, que dizem lá: ninguém será preso, privado de sua liberdade ou de seus bens, sem o processo legal. Qual é o processo legal? Artigo 5º, 55. A todo acusado, de modo geral, inclusive em processo administrativo, ser assegurado amplo direito de defesa, contraditório e recursos. Quem foi que deu ao deputado federal Daniel Silveira o direito de se defender, de conhecer o que é que tem contra ele? Quem deu a Roberto Jefferson, que está preso, doente para morrer, o direito de saber a acusação que está provada contra ele nos autos? Quem deu também ao Oswaldo Eustáquio, que hoje está paraplégico por causa de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, precisamente do ministro Alexandre de Moraes, que fez com que ele, preso, sofresse o atentado que sofreu. E agora o Alan dos Santos e o Zé Trovão. Agora o pior, porque dizer que o pessoal de preto, originário das torcidas organizadas do Corinthians, quebrando estátua, pintando Satanás na cidade de São Paulo, quebrando banco, quebrando a FIEC,
Fiesp, aqui no Ceará. Esse pessoal é defensor da democracia. E aquele pessoal de verde e amarelo, cantando o hino nacional. E o Bolsonaro gritando Deus, Pátria e Família. E a defesa das 4 linhas da nossa Constituição Federal. Ele é antidemocrata, não é? Só na cabeça de quem tem a cabeça para separar as orelhas, né? Agora, dizer, confirmar que o Brasil é o semipresidencialismo e que o Supremo está, agora mesmo o senhor Luiz Fux, sei lá, o Ricardo Lewandowski, é ministro da Saúde. Você é brasileiro, não pode entrar no país porque você não tem o atestado vacinal. É gaiato, né? Nem pode sair. Agora eu quero ver como é que vai ser, porque o Bolsonaro vai ter que sair do Brasil e quando voltar ele nunca se vacinou, e aí como é que vai ser? Senhores, cumprir a Constituição Federal não é fazer o que o Supremo vem fazendo. O pior é o Augusto Aras, que eu nunca vi como é que o Procurador-Geral da República, comandando uma equipe de subprocuradores, vem fazendo tudo contra a lei, contra a Constituição. Eu até disse na minha live passada que as redes sociais devem divulgar o compromisso de cada ministro quando for tomar posse. Prometo cumprir a Constituição Federal. É horrível, não é? Agora mesmo o André Mendonça tomou posse no dia 16, na quinta-feira. E ele prometeu cumprir a Constituição Federal. Nele eu acredito. Aí a dona Lindora Araújo, subprocuradora da República, diz que não tem motivo para dar liberdade ao Roberto Jefferson neste Natal e Ano Novo. E aí, pessoal? Mas é fácil saltar um traficante de droga, o André do Rete, né? E o Marco Aurélio de Mello saiu. Mas mesmo assim o Marco Aurélio deixou a definição que o Alexandre de Moraes, ministro, é o xerife. Senhores, vou dizer os 3 artigos da Constituição que estão lá, a Constituição é democrática. Um deles é o estado de emergência. O presidente da República pode convocar o estado de emergência, devendo ser ouvido a Câmara Federal em 10 dias. E por 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. É só ler o artigo 136 da Constituição Federal. Se a Constituição é democrática, por que prevê isso? O artigo 137 diz do estado de sítio também nas mesmas condições, podendo, inclusive, fechar repartições, proibir o habeas corpus. É o mesmo tempo. Agora, o mais liberal é o estado moderador. Artigo 142 do Código da Constituição Federal. E o seu Bolsonaro pode a qualquer momento convocar. E por que o Supremo, que se diz violentado pelo Poder Executivo, por que não convoca o Estado moderador? Porque está lá escrito: o chefe das Forças Armadas é o presidente da República. Sendo que quaisquer dos poderes pode convocar as Forças Armadas para garantir a harmonia e autonomia dos 3 poderes. Então o Poder Judiciário pode convocar o Supremo. Por que não convocam? Por que o ministro Luiz Roberto Wolff, vai lá na Câmara Federal evitar a aprovação da PEC do voto impresso? Não vou mais fazer pergunta. Olha, quero pedir desculpa, não estou ofendendo ninguém. Estou tratando com dignidade, com respeito. Agora, sinto a minha revolta como cidadão brasileiro e como advogado que estudo todos os dias. Apesar de não ter visão para ler, eu enxergo com os olhos dos outros, entendeu? Com 82 anos de idade a ser completado agora, nunca deixei de votar. Eu tenho outro assunto muito interessante. As redes sociais criticaram o Luciano Hang, o qual parabenizou o Sérgio Moro
porque abriu o bico desta vez. Que o Luciano Hang parece que dobrou a casaca, porque o Sérgio Moro... Na realidade, eu vi no Instagram, que é pequeno o Instagram, o Sérgio Moro dizendo: o ex-presidente Lula disse que a Lava Jato destruiu a Petrobras. Não pode. A Lava Jato, pelo contrário, botou seu Lula na cadeia, evitou a corrupção. Quem arrombou a Petrobras, isso, aquilo, mas foi o PT, o governo do PT. Mas aí, noutra rede social, o Sérgio Moro diz a mesma coisa, mas amplia, chamando o Bolsonaro de negacionista. Aliás, essa palavra negacionista cabe muito para cada ministro do Supremo Tribunal Federal, porque eles é que estão negando a Constituição Federal. Eles é que estão colocando o Brasil numa situação institucional perigosa, com a violência determinada por eles. Tudo estão fazendo para o Luiz Inácio Lula da Silva, ladrão de 9 dedos, ser eleito presidente da República. Isso aí todo mundo sabe. Quanto ao Luciano Hang, eu vou dizer que eu parabenizo também o Sérgio Moro e parabenizo também o Bolsonaro, que o Sérgio Moro vai contribuir decisivamente para a eleição do Bolsonaro. Reeleição. Por quê? Porque a plataforma dele vai ser mostrar a roubalheira do governo Lula e da Dilma, entendeu? Porque ele não vai aceitar o que o Lula vem dizendo com relação à Lava Jato. Aí cada vez que ele esculhambar o Lula, ele dá votos ao Bolsonaro. Sabia disso? É bom saber, não é? Então eu parabenizo o Sérgio Moro, mais um aliado do Bolsonaro. Especialmente agora, quando o Ciro Gomes soltou o verbo, parece uma cobra que perdeu o veneno. Essa daqui. Ciro Gomes, ele dizer que a Polícia Federal é o estado policialesco do Bolsonaro. Não é isso não, Ciro. Você leu, Ciro Gomes, do artigo 5º, 11 da Constituição Federal, não se pode invadir um domicílio sem autorização, mas para invadir com ordem judicial pode. E esse processo vem lá instaurado há muito tempo, desde 2016, 2017. Agora é que rebentou no teu escuro, porque só o seu irmão, Ciro Gomes, que pegou a reta do escavadeiro e fez aquele papelão, senador da República, um pouquinho de vergonha na cara é a melhor, velho. Vou parar por aqui, viu, pessoal? Parar e dizer ao povo brasileiro que democratas são os que vestem de verde e amarelo, os que fazem como André Mendonça, que vai defender intransigentemente a Constituição Federal. Que ele, sendo evangélico de nascimento, ele tem que respeitar primeiro que ele tem medo de pecar. E por causa de ter medo de pecar, vocês vão ver. Olha esse aviso meu, tá certo? Agora vamos a um assunto aqui. Vamos a um assunto aqui de direito que é bem rapidinho. Eu vi numa estação de rádio, parece que era programa local, um advogado especialista em distrato. Meu amigo, não existe especialista em distrato, não. Distrato imobiliário. Pessoal, o que é o distrato? E o que é o contrato? Nós temos, o contrato é um acordo. Eu alugo a minha casa se você quiser, e se você aceitar também aluga. Isso é o contrato, é um acordo. O distrato. Vamos distratar isso aqui? Cuidado com detratar. Distratar e detratar. Detratar é ofender. Distratar é formar revogar um contrato. Ora, eu fiz um contrato de locação. Lá tem uma multa de 3 aluguéis. Depois, por causa da pandemia, eu não posso pagar. Se o seu locador quebrar o galho, fazer um distrato. Então, legal. Se quiser, está feito. Aliás, foi aprovada uma lei agora, ainda não foi sancionada, não, porque parece que agora vai para o Senado com urgência, para não ser permitida a expedição de mandado
para despejo, reintegração de posse e emissão de posse, enquanto durar a pandemia. Parece já ter uma decisão superior nesse sentido. Eu não pesquisei, não. Agora, o que é o distrato? O único distrato que pode ser feito unilateralmente, pelo menos é o que eu vejo na legislação brasileira, quando você compra um imóvel na planta. O que é imóvel comprar na planta? Fazer um contrato com uma empresa de empreendimentos imobiliários. Artigos 28 a 32 a 65 da Lei 4591 de 1964. Essa lei era do condomínio até o artigo 27, que regia o condomínio, cuja regência foi transferida para o Código Civil, dos artigos 1330 a 1554, a parte geral sobre condomínio edilício. Eu tenho mais para cima e para baixo, a partir do artigo 1301, 1302, tá certo? Agora vejam, o distrato das incorporações e empreendimentos imobiliários, eu compro na planta um imóvel, fico pagando aquela prestação, os balões, aquele negócio que é um absurdo. No dia que eu não puder pagar, eu chego para o vendedor, para a incorporadora, fulano, eu quero meu dinheiro de volta. Tira aí 15% para ti, 15% do sinal. O cara não quiser, eu entro na justiça e obrigo ele rescindir o contrato, me devolver o que eu paguei, porque o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor não permite que em contrato, qualquer contrato de compra de imóvel, compra de automóvel, que for, a perda de prestações pagas. Agora, é muito comum, quanto à alienação fiduciária de veículos, porque esse decreto-lei 911, mesmo com as modificações que ele foi do tempo da Revolução de 69, ele permite que a vendedora, a empresa vendedora, leve a leilão quando vir a liminar e depois de cobrar o resto das prestações por execução, quando vier haver uma conta de chegada. Meu amigo, o carro valeu 100 mil, por exemplo. O cara ficou devendo. Entrou com a busca e apreensão, deu liminar, botou para fora, tomou o carro, vendeu. Você vendeu por quanto? Tinha que prestar contas, vendeu por 50 mil. Aí o cara está devendo mais 50 mil. Você vendeu por 50, né? Como é que ele está devendo mais 50 mil? Aí corrige, dá mais ou menos outros 100 mil. Vamos fazer a conta de chegada para poder calcular, mas não. Fica por isso mesmo. É por isso que eu digo. Amanhã eu vou fazer explicações sobre revisional de prestações de carros com alienação fiduciária. E lembrar, não caia na tolice de fazer depósito de aluguéis por ação de consignação em pagamento, porque o artigo 67 da Lei do Inquilinato, é bom dizer isso aí, que essa colega lá disse um bocado de besteira devido ter recusado, porque ela não sabe de nada. O locador, numa ação de consignação em pagamento, pode entrar com a reconvenção. Na própria ação de consignação em pagamento. O que é ação de consignação em pagamento? É depositar em juízo com força de pagamento dos aluguéis. Aí o locador diz, não, ele depositou, porque ele está devendo 5 meses e quer evitar o juro e correção e outros encargos. Aí entra com a reconvenção e pede para decretar o despejo dele da própria consignação, e é difícil não ser vitorioso o locador. Porque a Lei do Inquilinato, Lei 8245, 18 de outubro de 91, ela é dirigida só para defender locador. Basta ver o artigo 59 dela, que os governos dos petistas adicionaram um bocado de inciso. Você não pode estar
no meio do fogo cruzado, que entrou com desprezo, você pede uma liminar e bota logo na rua. E o pior é isso, é que o IGPM é o índice de preço de mercado mais alto que tem e é o índice empregado para a correção de aluguéis todos os anos. Então eu quero agradecer a vocês. Vocês deixam o seu like ou o seu dislike, conforme dizem os profissionais. Vamos fazer deste meu canal um canal de milhões de assistentes, milhões de compartilhadores, porque aí eu vou contratar uma empresa de informática para fazer um estúdio bem bonitinho e um canal bem montado, porque por hora todo mundo é amador por falta de dinheiro, e o canal sendo monetizado é mais fácil, tá certo? Bom dia para vocês. Música para o meu programa, Morrendo de Saudade, Rádio Assunção, Rádio Web Pajeú e RádioDVC.com, ou um assunto de direito, basta uma mensagem de texto ou de voz pequenininha para o meu WhatsApp, 999-453883, 999-453883, DDD 85. Eu aproveito primeiro de novo para desejar um Feliz Natal para todo mundo e também agradecer a visualização, o compartilhamento do Tony Mazzoli, do J. Evangelista, o Charles Gaspar, Roberto Gomes, Erival Sobral, Aderbal Bezerra, Lidwina Procópio, rapaz, é tanta gente que a Jussara Bezerra também, filha do Jairo. Estou aqui na casa do meu irmão e amigo Jairo, Avenida da Saudade, 3071, Passaré. Bom dia, pessoal. Bom dia e até amanhã de novo estarei aqui. Obrigado e até amanhã.